Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula número 4, Formação, Análise e Influência da Filosofia da Psicodinâmica no Aconselhamento. Uma abordagem da psicodinâmica e também a sua aplicação no aconselhamento. A psicodinâmica é uma abordagem psicológica que pretende compreender os processos mentais, especialmente os processos mentais inconscientes que influenciam o comportamento humano. Este modelo teórico, profundamente influenciado pelo existencialismo e também pelo antissobrenaturalismo, surgiu próximo da virada do século XIX, ganhou força no início do século XX, contando com nomes como Sigmund Freud, Carl Gustav Jung. Depois foram surgindo outros nomes como Alfred Adler, Erik Erikson, Melanie Klein e Mary Pfeiffer. Também incorpora algumas contribuições de outros teóricos e também de outras abordagens. A psicodinâmica ofereceu uma perspectiva humanista para o tratamento dos problemas emocionais e mentais de uma humanidade em crise, especialmente nas 3, 4 primeiras décadas do século XX, propondo uma análise profunda das motivações, dos conflitos e dos padrões de pensamento dos clientes. No contexto do aconselhamento, a psicodinâmica tenta fornecer uma estrutura para compreender as dinâmicas emocionais mais profundas que estão lá na raiz dos problemas dos clientes e, com isso, promover uma mudança terapêutica. A título de introdução, vejamos algo do pensamento de 5 autores dessa área. O primeiro é Sigmund Freud, figura central da psicodinâmica, proponente de conceitos fundamentais como o inconsciente, os mecanismos de defesa e os estágios de desenvolvimento psicossexual que continuam a influenciar o pensamento psicológico e a prática clínica. A respeito do aconselhamento, Freud entende que a compreensão do inconsciente e dos processos psíquicos não conscientes permite ao terapeuta explorar as raízes dos problemas do cliente e também permite a ele trabalhar na resolução de conflitos internos. E ele trabalha muito com a interpretação de sonhos para resolver esses problemas, dizendo, por exemplo, que os sonhos são a via régia para o inconsciente. Carl Gustav Jung expandiu a teoria psicanalítica de Freud, introduzindo conceitos como o inconsciente coletivo, os arquétipos e o processo de individualização, enfatizando a importância da busca por significado e da integração das partes inconscientes da psique. Em relação ao aconselhamento, a sua abordagem propõe a exploração de uma jornada de autodescoberta, uma jornada de crescimento pessoal. O seu pensamento encontra-se expresso ao dizer que até que você faça o inconsciente consciente, ele, o inconsciente, dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Melanie Klein contribuiu para a psicodinâmica ao focar no mundo interno das crianças e também nos estágios mais precoces do desenvolvimento emocional, enfatizando as relações objetais e também os mecanismos de defesa primitivos na compreensão das dinâmicas do inconsciente na terapia para buscar solucionar os problemas, explorando experiências emocionais profundas em busca de reconstrução de relacionamentos significativos. Melanie Klein diz que a natureza da ansiedade é indicar a presença de perigo e de uma situação perigosa, é uma espécie de reflexo. A filha de Freud, Anna Freud, é considerada a pioneira da psicanálise infantil, pretendendo compreender as defesas do ego e dos estágios do desenvolvimento da criança, influenciando dessa maneira a prática clínica. E ela afirma que o ego não é apenas um reservatório de energia, mas também é um filtro através do qual a realidade é percebida. Como nós podemos ver a relação da psicanálise com a religião do ponto de vista, claro, inicialmente da psicanálise? Existe uma grande discussão acerca deste assunto, acerca da relação entre religião e psicanálise, desde que a psicanálise surgiu, especialmente pelo direcionamento que foi dado pelas contribuições do seu pai, do seu fundador, Sigmund Freud, que ao longo de sua obra abordou de forma bastante crítica e até bastante negativa e também muito provocativa a influência da religião sobre a psique humana. Isso porque ele tentava trazer à baila, trazer à superfície, digamos assim, os mecanismos mentais e emocionais, sem considerar as postulações, desconsiderando totalmente os dogmas religiosos.
Vejamos assim mais profundamente o pensamento de autores da linha psicanalítica. O primeiro, segundo Freud, considerado o pai da psicanálise. Ele introduziu conceitos centrais da psicanálise como o inconsciente, o id, o ego e o superego. Ele entendia que os impulsos instintivos do id são reprimidos pelo ego para que se adequem às demandas da realidade, enquanto o superego representa os padrões morais internalizados. O principal mecanismo utilizado por Freud era a livre associação e também a interpretação dos sonhos na busca de revelação de conteúdos inconscientes, na revelação de conflitos e também na descoberta de traumas que às vezes a pessoa não tinha nem consciência de ter. Para ele, os sonhos são expressões disfarçadas de desejos reprimidos. Dessa maneira, identificar esses desejos reprimidos oferece insights para os terapeutas. Freud desenvolve essas ideias em seu trabalho A Interpretação dos Sonhos. Em outra obra sua, O Futuro de uma Ilusão, Freud mostra sua visão sobre a origem e sobre a função da religião na sociedade humana, vendo a religião como uma tentativa de enfrentar as angústias, as incertezas e as inseguranças inerentes ao ser humano. E na religião, o ser humano encontraria este amparo psicológico diante do desconhecido. Freud considera a religião uma ilusão. Para ele, a religião é uma mera projeção de desejos, de anseios humanos produzidas pelo homem inconscientemente para diminuir o sentimento de desamparo diante das forças naturais e da finitude da vida. Ele diz o seguinte: as ilusões, tal como as miragens, são produtos da necessidade humana de domínio sobre o mundo hostil, incerto e ameaçador. Para Freud, a crença em um Deus todo-poderoso, em um Deus criador, em um Deus protetor, na verdade, reflete o anseio humano infantil, reflete da visão da figura paterna que exerce este papel semelhante na psique da criança, que, ao crescer, idealiza então um pai capaz de prover a segurança e o conforto diante das adversidades da vida. Para Freud, isto seria Deus. Em sua obra Totem e Tabu, Freud se aprofunda na sua análise das origens da religião e nesta obra ele explora os mecanismos psicológicos que sustentam as crenças religiosas, propondo a teoria do totemismo como uma das razões da religiosidade. Para ele, o totemismo é um sistema de crenças das sociedades primitivas baseadas na identificação de um totem, de um símbolo, com o pai primordial, manifestando assim os mesmos elementos psicológicos encontrados em qualquer religião mais desenvolvida. Simplificando a conclusão de Freud, a religião é apenas uma forma de neurose obsessiva coletiva. Para ele, as práticas religiosas, com seus rituais e dogmas, é semelhante aos sintomas neuróticos individuais, concluindo que tudo é expressão simbólica dos conflitos inconscientes da mente humana. Na obra O Mal-Estar da Civilização, ele argumenta que a religião impõe regras rígidas, que a religião impõe proibições para, com isso, exercer controle sobre os impulsos instintivos humanos e canalizando, então, a sua agressividade, as forças sexuais humanas para formas mais socialmente aceitáveis. Freud mostra-se um crítico ferrenho da religião, mas também reconhece o papel da religião na história humana, reconhece o papel da religião na psique individual e comunitária, obviamente considerando mais danosa do que benéfica. Por considerar a religião uma ilusão, ele afirma que a superação da ilusão religiosa é um passo fundamental, necessário, embora difícil e doloroso, para que o homem possa chegar ao seu pleno desenvolvimento. No lugar da religião, Freud oferece a psicanálise como uma alternativa que considera ser capaz de proporcionar esta compreensão mais profunda dos processos mentais e também uma solução para essa busca por significado e realização pessoal que não dependa, obviamente, dos dogmas religiosos. Na prática, Freud oferece a psicanálise como uma nova religião em substituição a todas as religiões do mundo. Carl Gustav Jung foi um discípulo de Freud. Ele foi responsável pela expansão da psicodinâmica, introduzindo conceitos como inconsciente coletivo e arquétipos. Para Jung, a busca por essa individualização e pela autorrealização é impulsionada pela integração dos aspectos conscientes e inconscientes da mente. Em sua obra Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, ele explora a razão pela qual símbolos universais
presentes nos mitos e contos refletem padrões da psique humana passíveis de análise, para com isso obter a compreensão das experiências individuais e também das experiências coletivas. Jung adota uma abordagem da religião e da psicanálise que vai além das visões tradicionais da psicologia freudiana. Jung descreve o que ficou conhecido como psicologia analítica, na qual enfatiza a importância dos símbolos, dos mitos e do inconsciente coletivo na compreensão da mente humana, na compreensão da experiência religiosa humana. Em sua obra Psicologia e Religião, ele examina as intersecções, as áreas de contato entre a psicologia e a religião e propõe uma abordagem na qual ele reconheceu a importância dos aspectos espirituais e transcendentais da experiência humana. E Jung considera que a religião não deve ser reduzida a meros fenômenos psicológicos, mas deve ser considerada uma expressão legítima da busca pelo sentido e pelo sagrado da vida. Para ele, a psicologia não deve negar, não deve desacreditar a religião. Pelo contrário, deve explorar as suas raízes psicológicas e também a sua função na individualização do ser humano. Jung apresentou o conceito de inconsciente coletivo, por meio do qual ele postula que, além do inconsciente pessoal, existe uma camada mais profunda da mente humana que compartilha conteúdos universais, que compartilha arquétipos comuns a todas as civilizações, a todas as culturas. Esses arquétipos são o herói, a mãe, o pai, a autoimagem, são padrões de comportamentos, imagens e símbolos que moldam a experiência humana e se manifestam em mitos, em contos, no todo da religião, se manifestam também através de sonhos. Ele afirma que os arquétipos representam as estruturas básicas da psique humana que se manifestam de forma simbólica na religião, na mitologia e na arte. A sua visão a respeito do inconsciente coletivo levou Jung a explorar a dimensão simbólica, a explorar a dimensão espiritual da religião, buscando oferecer uma base para a compreensão dos fenômenos religiosos como uma expressão da mente humana em busca de integração e também em busca de transcendência. Um segundo conceito importante do pensamento de Jung foi o que ele chamou de processo de individualização, descrito por ele como o caminho do desenvolvimento pessoal e espiritual em direção à integração de aspectos conscientes e inconscientes da psique. Ele sugere que, nesse processo, a religião pode desempenhar um papel importante ao fornecer símbolos e rituais que vão permitir ao indivíduo entrar em contato com o seu eu mais profundo e também entrar em contato com o ser divino. Ele diz que a religião, quando vivenciada de forma autêntica, pode ser uma fonte de transformação e de crescimento pessoal, auxiliando o indivíduo a encontrar significado e propósito em sua vida. Embora tenha aberto um caminho para o diálogo entre a psicologia e a religião, ele considerava a religião como um perigo quando essa se torna dogmática e quando essa se torna repressiva, e por isso acaba impedindo o pleno desenvolvimento da individualidade e da consciência. Jung alerta contra a identificação excessiva em sistemas religiosos rígidos, que podem levar à alienação e à negação dos aspectos mais sombrios da psique humana. Depois de Jung, podemos observar o pensamento de Alfred Adler. Ele enfatizou o papel dos sentimentos de inferioridade, o desejo de compensação na motivação humana, considerando que o estilo de vida de uma pessoa é moldado por sua percepção subjetiva da sua própria infância e também é moldado pelo desejo de superar sentimentos de inadequação, considerando então ser função do psicanalista ajudar os clientes a explorarem os seus objetivos de vida e encontrarem um senso de propósito e significado superando as limitações. Essas limitações, na verdade, são autoimpostas ou então são interiorizadas quando impostas pelo meio, pela cultura, pela religião, pela família ou por qualquer outra fonte de autoridade. Adler é considerado um dos pioneiros na psicologia individual e suas ideias, baseadas em sua teoria de personalidade e na compreensão dos motivos humanos, destacaram a importância do senso de comunidade e do propósito da vida individual. Na sua obra Estudos sobre a Inferioridade Orgânica, ele apresenta o conceito de complexo de inferioridade, como se fosse uma força motriz fundamental na vida psíquica, fundamental na definição do comportamento, argumentando que a busca por superação destes sentimentos são fortes motivadores das ações humanas, e essa busca por superação acaba influenciando como as pessoas se relacionam consigo mesmas, com os outros e com o seu mundo. Nessa busca de sentido, a religião pode desempenhar um papel de grande importância porque ela fornece uma sensação de significado, de propósito,
e também, isso é muito importante, uma sensação de pertencimento. No entanto, a religião é, por ele, considerada um conjunto de crenças, rituais e um sistema simbólico que dá suporte emocional e social para as lutas e também para o enfrentamento das dificuldades da vida. Ele mostra isso ao dizer que a religião pode servir como um recurso psicológico para enfrentar os desafios da existência, oferecendo conforto, oferecendo orientação e oferecendo um senso de pertencimento a algo maior do que o eu individual. A sua visão de religião é a de uma expressão do impulso humano em direção à autorrealização e também em direção à integração com sua comunidade, porque a religião fornece um contexto para o desenvolvimento de valores éticos e morais cooperativos e solidários. Mas ele não deixa de apontar aspectos potencialmente negativos da religião quando esta é utilizada de forma coercitiva, quando esta se torna restritiva da liberdade individual, segundo, é claro, a forma dele pensar. Outro problema apontado para a religiosidade é quando ela se torna uma forma de escapismo, uma forma de submissão, reforçando ainda mais os sentimentos de inferioridade e também de dependência. A abordagem de Adler lhe permite, então, admitir que haja algum valor na religião, quando esta conduz a uma busca por sentido de propósito, conduz a uma busca por significado, argumentando que o sentido da vida vai surgir da interação dinâmica entre os objetivos individuais e os valores sociais, inclusive religiosos, dentro de cada história pessoal, no ambiente de aspirações coletivas. Ele diz que a busca por um propósito na vida é algo inerente à condição humana e a religião pode oferecer um quadro de referência para essa busca, fornecendo orientação, fornecendo inspiração para a realização pessoal e também para a contribuição com o bem-estar da comunidade. Depois de Adler, Erik Erikson notabilizou-se como psicanalista, como um teórico do desenvolvimento humano e introduziu na psicanálise a teoria do desenvolvimento psicossocial, que enfatiza a interação dinâmica entre a identidade pessoal e essa interação com o contexto social, destacando que a vida tem diversos estágios e que cada estágio corresponde a um tipo de desafio que, se forem resolvidos com sucesso, formarão uma identidade saudável. Em sua obra, ele examina como as interações sociais moldam a identidade no processo de desenvolvimento contínuo. Em seu livro Identidade, Juventude e Crise, ele examina a questão da identidade pessoal, ele examina a questão da identidade social em diferentes estágios da vida, incluindo a adolescência e a idade adulta, argumentando que a religião possui um papel significativo no processo de formação da identidade pessoal, porque ela é vivenciada dentro de um contexto cultural e moral, onde os indivíduos constroem a sua autoimagem e o seu sentido de pertencimento ao mundo. Em sua visão anti-sobrenaturalista, ele considera que os rituais e que as narrativas mitológicas são importantes na transmissão de valores e na promoção de desenvolvimento psicossocial saudável. Essa visão de crenças, práticas e mitos acabam criando um sistema simbólico que oferece recursos para que a pessoa possa enfrentar os desafios, para que possa enfrentar as crises ao longo da vida. Ele diz que a religião serve como um veículo para a expressão dos dilemas existenciais e também emocionais do ser humano, proporcionando um sentido de continuidade e significado em meio à incerteza e à mudança. Para ele, a função da religião é desafiar o indivíduo a lidar com questões fundamentais sobre a vida, sobre a morte, sobre o sofrimento, sobre o destino humano, fornecendo respostas meramente simbólicas e proporcionando rituais que integram essas experiências na narrativa pessoal e também na narrativa coletiva. A sua visão da relação entre religião e psicanálise é condicionada por sua teoria dos estágios do desenvolvimento psicossocial, considerando que cada estágio apresenta desafios específicos que exigem a resolução de conflitos entre as demandas do eu e as expectativas sociais. Nessas crises, a religião se apresenta como mediadora e também como um quadro de referência moral e espiritual, auxiliando a encontrar um senso de propósito, de identidade e também de integridade pessoal. Entretanto, Erikson aponta problemas que chama de contradições da experiência religiosa, devido às tensões que existem quando a religião é confrontada, por exemplo, com a modernidade, com a pluralidade cultural, porque ele acha que a religião é um problema devido à sua rigidez dogmática e à sua intolerância, que minam o potencial transformador da religião na vida individual e coletiva. Outro nome importante é Melanie Klein. Ela concentrou-se no desenvolvimento emocional da primeira infância e também na importância das relações objetais, acreditando que as experiências precoces com as figuras parentais influenciam a formação da personalidade
influenciam a formação da capacidade de relacionamento, e ela então trabalhou explorando como os processos de introjeção e projeção afetam a percepção infantil do mundo. Klein utiliza técnicas como análise transacional, interpretação de conflitos inconscientes e a exploração das relações interpessoais em busca desse conhecimento, dessa autoconsciência e também buscando promoção de mudanças positivas. Em sua obra Inveja e Gratidão, Klein aborda, embora de maneira indireta, a questão da religião, discutindo temas como experiência religiosa, gratidão pela vida e pela existência, as emoções primárias presentes desde a infância e a sua influência no desenvolvimento emocional e também no desenvolvimento de relacionamentos interpessoais. Ela argumenta que a gratidão e a inveja são emoções fundamentais que moldam a maneira como as pessoas se relacionam uns com os outros e com o mundo ao seu redor. Em seu livro O Desenvolvimento de uma Criança, ela descreve como as experiências emocionais com seus cuidadores, pais, mães, etc., esses cuidadores precoces acabam moldando a psique do indivíduo, influenciando os relacionamentos futuros. Ela sugere, então, que a busca por um objeto de amor e segurança é uma necessidade fundamental da infância, que ainda vai influenciar o desenvolvimento emocional ao longo da vida, numa expressão primordial da busca por transcendência e busca por pertencimento, que também estão presentes na experiência religiosa. Klein sugere que a religião pode ser compreendida como uma forma simbólica de busca por um objeto de amor transcendente. E esse objeto transcendente oferece conforto, segurança e significado em meio à incerteza e ao sofrimento da vida. Mary Pfeiffer, embora não seja uma teórica da psicanálise, ela é uma psicoterapeuta que explora como a psicologia e a religião interagem na vida das pessoas e como influenciam a saúde mental e o bem-estar emocional, especialmente em questões relacionadas às mulheres, à família e à cultura contemporânea, explorando a importância da espiritualidade e da religião na busca por significado e propósito. Ela considera que a religião pode servir como refúgio emocional e espiritual para indivíduos que enfrentam desafios, para indivíduos que enfrentam adversidades, oferecendo então conforto, orientação e um senso de conexão com algo maior do que o eu. Ela diz que a religião pode ser um refúgio para a alma, fornecendo um espaço seguro para explorar questões profundas e encontrar consolo diante das dificuldades da vida. Para ela, o papel da religião é vital na promoção de resiliência emocional, na promoção de construção de relações significativas consigo mesmo e com os outros, sugerindo então que a prática religiosa, por meio de rituais, orações e outras atividades comunitárias, pode nutrir a alma e também fortalecer a capacidade de enfrentar os desafios da vida com esperança e com coragem. Mas ela também explora as complexidades das crenças religiosas e também das crenças culturais na terapia familiar, destacando a importância de compreender e de respeitar as diferentes perspectivas religiosas dos clientes. Ao tratar da saúde mental das mulheres que enfrentam pressões conflitantes por parte da sociedade, ou da religião, da comunidade, da família, e ao mesmo tempo as suas necessidades pessoais, ela examina como as perspectivas e como as expectativas sociais e as normas culturais, inclusive as relacionadas à religião, podem impactar a autoestima e o bem-estar emocional das mulheres. Nós já sabemos que existem autores que são favoráveis e autores que são contrários a qualquer relação entre o aconselhamento bíblico e as teorias psicológicas. Nessa seção, nós vamos ver o pensamento de autores cristãos favoráveis à integração da psicodinâmica no aconselhamento. Tem havido um grande debate entre autores a respeito dessa intersecção entre psicodinâmica e fé cristã, tendo como principal questão se é possível integrar princípios psicológicos com valores e crenças religiosas, e no caso que analisamos com mais profundidade com a fé cristã e o uso da Bíblia. Para auxiliar no debate, selecionamos 5 autores cristãos que defendem a possibilidade de integração, aqui denominada de integracionismo, porque eles consideram que não há incompatibilidade entre a fé e a razão em hipótese alguma. E também vamos ver o pensamento de outro tanto de autores que rejeitam essa integração entre psicologia e teologia cristã, e aqui é chamado de aconselhamento bíblico, porque eles consideram que é impossível conciliar doutrinas de origem e cosmovisão tão distintas. O primeiro autor que nós vamos abordar é Gary Collins, que desempenhou um papel significativo na integração da psicologia com a fé cristã, com um posicionamento favorável à aplicação da psicodinâmica no aconselhamento cristão. Collins considera que o conhecimento da psicodinâmica pode ajudar os conselheiros a identificarem padrões de comportamento que podem ser influenciados por questões espirituais e questões morais. Ele considera muito importante a aplicação dos princípios éticos e teológicos cristãos na prática terapêutica.
Ele destaca a necessidade de combinar insights psicológicos com uma cosmovisão cristã, argumentando que a psicodinâmica pode oferecer uma perspectiva valiosa para o aconselhamento cristão ao focar na compreensão dos processos mentais inconscientes. Wallace considerou de grande validade os conceitos psicodinâmicos como inconsciente, conflitos internos e mecanismos de defesa como recursos para compreender os dilemas emocionais que são experimentados pelo indivíduo. E, ao mesmo tempo, ele enfatizou a importância de integrar estes conceitos com valores cristãos, garantindo uma abordagem terapêutica consistente com a fé do paciente, sem abrir mão da ética profissional, ressaltando a necessidade dos conselheiros cristãos agirem de acordo com os princípios da psicologia e da ética cristã, afirmando que os conselheiros cristãos devem ser bem treinados e informados sobre os princípios éticos que regem a sua profissão, além de estarem comprometidos com uma prática terapêutica que promova o bem-estar integral do cliente, respeitando a sua autonomia e a sua dignidade como pessoa criada à imagem de Deus. Collins enfatiza a importância de uma abordagem sensível às questões espirituais, sugerindo que os insights da psicodinâmica sejam usados para explorar as dimensões espirituais mais profundas, ajudando os clientes a compreenderem e a lidarem com questões de fé, culpa, perdão, identidade. O segundo autor, Lawrence Crabb, propõe uma abordagem que enfatiza a centralidade de Cristo no processo terapêutico e a importância de uma integração profunda entre fé e psicologia, reconhecendo a validade dos conceitos psicodinâmicos, enquanto argumenta ao mesmo tempo que a verdadeira cura vem através de um relacionamento pessoal com Deus e com isso incentiva os conselheiros a ajudarem os clientes a explorarem as suas feridas emocionais à luz da graça e do perdão divinos, na busca por uma transformação holística que inclua aspectos espirituais, emocionais e aspectos psicológicos. Crabb afirma que o aconselhamento centrado em Cristo vai enfatizar que a verdadeira cura e crescimento só podem ser alcançados através da restauração do relacionamento do indivíduo com Deus. Crabb reconhece a validade dos insights psicodinâmicos, dos seus conceitos sobre o inconsciente, dinâmica interna e também as necessidades emocionais, criticando abordagens centradas exclusivamente na exploração das profundezas da psique, sem levar em consideração a dimensão espiritual do ser humano, dizendo que a psicodinâmica pode oferecer insights valiosos sobre os motivos e as emoções que impulsionam o comportamento humano. Mas a verdadeira cura só pode ser alcançada quando o coração do indivíduo é transformado por Cristo. Para Crabb, a psicodinâmica pode ajudar a influenciar padrões comportamentais e questões emocionais, mas não pode oferecer uma solução completa para os dilemas espirituais do ser humano. E por isso ele enfatiza uma abordagem que integre os princípios da psicologia com os ensinamentos e valores cristãos na busca por uma transformação total que inclua os aspectos espirituais, emocionais e psicológicos. Nesta integração, a psicologia tem um lugar complementar, subordinada à centralidade de Cristo no processo terapêutico, garantindo que a integração terapêutica seja consistente com os valores e com os ensinamentos do cristianismo. Outro autor, Seung-Young Tan, aborda a integração dos princípios da psicodinâmica no aconselhamento cristão, pretendendo dar uma perspectiva pastoral, enfatizando a importância da compreensão profunda das questões do inconsciente, uma compreensão da dinâmica psicológica para se obter um aconselhamento eficaz. Ele argumenta que a psicodinâmica pode ser integrada com as verdades da fé cristã, com isso promovendo a cura e o crescimento espiritual dos pacientes. Ele afirma que a psicodinâmica oferece insights valiosos sobre os conflitos internos, sobre as defesas psicológicas e sobre os padrões de relacionamento que podem influenciar a vida do indivíduo. Então, ressalta que é importante uma abordagem que vá além da análise psicológica tradicional. É necessária uma abordagem que incorpore uma perspectiva teológica, considerando a espiritualidade do ser humano, defendendo a aplicação da psicodinâmica no aconselhamento desde que esteja integrada a uma cosmovisão cristã que reconheça a importância da espiritualidade e que reconheça a centralidade da fé para a cura do indivíduo. Em sua abordagem, ele admite que a psicodinâmica pode ajudar os conselheiros na compreensão das raízes mais profundas dos problemas emocionais e relacionais. Isso faz com que seja possível uma intervenção terapêutica mais eficaz em uma abordagem pastoral. Ele diz que a integração entre os insights da psicologia e os ensinamentos da teologia no aconselhamento permite uma compreensão completa da pessoa humana, considerando tanto as dimensões psicológicas quanto as espirituais da sua experiência. Tudo isso dentro de um quadro teórico que respeite a integridade e a dignidade do indivíduo, porque o indivíduo é uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus.
Por fim, Mark McMinn busca harmonizar os princípios da psicologia com os valores e com os ensinamentos da fé cristã, examinando as tensões e examinando também as possíveis integrações entre essas duas áreas de estudo. McMinn destaca a necessidade de uma abordagem ética, de uma abordagem teologicamente informada no aconselhamento, e ele reconhece a validade dos insights da psicodinâmica na compreensão dos processos inconscientes, na compreensão do comportamento e na identificação dos padrões comportamentais, ao mesmo tempo em que lembra a importância dos valores e ensinamentos cristãos, sugerindo que essa integração pode promover uma compreensão mais completa do ser humano e também uma compreensão mais completa das suas necessidades em um processo terapêutico eficiente, promovendo a saúde mental e promovendo a saúde espiritual dos indivíduos em tratamento. McMinn diz que a psicodinâmica oferece uma lente poderosa para entender os conflitos internos e os mecanismos de defesa que moldam o comportamento humano. Mas não é só a psicodinâmica que lhe parece importante, pois ele enfatiza a importância da abordagem teológica, levando em conta as dimensões espirituais da experiência humana, argumentando que a psicodinâmica precisa ser acompanhada e integrada a uma cosmovisão cristã que valorize a fé e a espiritualidade, tanto por parte do conselheiro quanto do aconselhado. A proposta de McMinn é uma aliança entre a fé cristã e a psicologia, reconhecendo que cada disciplina possui uma contribuição única e específica que pode enriquecer a prática do aconselhamento cristão. Ele diz que a integração da psicodinâmica no aconselhamento cristão pode enriquecer a compreensão do conselheiro sobre as complexidades da psique humana, permitindo uma intervenção terapêutica mais eficaz. Essa intervenção terapêutica é realizada com sensibilidade e individualidade, dependendo de cada um dos pacientes, discernindo então características da religiosidade e com isso garantindo que os princípios da psicodinâmica sejam alinhados de uma maneira ética e teológica aos valores cristãos. Ainda podemos citar James Wheelwright e Evangeline Anderson, que exploram o papel vital da comunidade cristã no processo do aconselhamento, no processo de cuidado do aconselhado, enfatizando a importância do apoio emocional, espiritual e prático oferecido pela igreja ao aconselhado. Segundo eles, nesse processo, a psicodinâmica proporciona a ajuda aos membros a lidarem com questões profundas de identidade, de relacionamentos e de fé. Enquanto vários autores enfatizam a centralidade de Cristo, eles chamam a atenção para a importância da comunidade no processo de cura, oferecendo apoio emocional e espiritual. Wheelwright e Anderson reconhecem a complexidade da natureza humana e isto exige uma abordagem integrativa que leve em consideração os aspectos psicológicos e os aspectos espirituais. Eles dizem que a psicodinâmica oferece uma compreensão profunda dos processos mentais inconscientes que influenciam o comportamento humano, enquanto a fé cristã proporciona uma base sólida para a compreensão da identidade e do propósito do indivíduo. Segundo a proposta comum aos adeptos do integracionismo, eles sugerem que a psicodinâmica pode ser aplicada no aconselhamento cristão como parte de uma abordagem mais ampla que reconhece a importância da espiritualidade, enriquecendo a compreensão do conselheiro sobre os dilemas emocionais, sobre os padrões de comportamento do paciente, o que tornaria desta maneira a intervenção terapêutica mais eficaz, jamais desprezando, entretanto, as suas necessidades espirituais por acreditarem que a cura verdadeira só pode ser alcançada quando o conselheiro e o cliente estão envolvidos espiritualmente nessa busca por orientação e consolo na fé cristã. A integração da psicodinâmica no aconselhamento cristão pode ser valiosa, desde que seja realizada dentro de uma cosmovisão cristã e reconheça a centralidade de Cristo na jornada de cura do indivíduo, é o que dizem Wheelwright e Anderson. Mas como conciliar, então, teologia e psicologia no aconselhamento cristão? A possibilidade de integração entre teologia cristã e a sua reivindicação de autoridade suprema das Escrituras com a psicodinâmica apresenta um quadro do qual emergem diferenças fundamentais entre essas disciplinas que exigem uma abordagem bastante cuidadosa. Os conselheiros cristãos integracionistas propõem soluções que buscam unir os princípios da fé cristã com as propostas e com as técnicas da psicodinâmica. McMinn afirma que para haver uma integração eficaz entre teologia e psicologia é necessária uma abordagem que reconheça a autoridade das Escrituras como fundamento para a compreensão humana e também fundamento para o cuidado pastoral, enquanto incorpora os insights, as técnicas da psicodinâmica para entender e intervir nos problemas emocionais e mentais dos pacientes, numa postura de diálogo e reconhecendo as limitações de ambas as disciplinas. Isso na busca de uma síntese que respeite a singularidade de cada pessoa e a sua própria história de vida. A chave para esta harmonização, segundo eles, é a compreensão profunda da natureza humana à luz da fé cristã
que apresenta o homem como uma criação de Deus e que possui propósito e valor, valorizando assim a dimensão espiritual da pessoa, é claro, reconhecendo a importância da fé e da espiritualidade. A relação entre pecado e sofrimento humano, por exemplo, é uma questão central desta tentativa de integração, uma vez que a teologia cristã enfatiza o pecado como uma causa fundamental do sofrimento, e a psicodinâmica explora as complexidades do inconsciente e experiências passadas na formação dos problemas psicológicos. Larry Crabb propõe uma fórmula conciliatória, na qual afirma que o pecado pode ser uma das causas do sofrimento, mas não a única. E isto influencia a abordagem terapêutica, pois a psicodinâmica se baseia em técnicas e teorias psicológicas para promover a mudança, enquanto a teologia enfatiza a importância da fé, a centralidade da Bíblia, o poder da oração e os seus resultados de transformação espiritual. Johnson destaca a necessidade de uma abordagem eclética que incorpore elementos da psicologia e da espiritualidade cristã, adaptando-se às necessidades individuais e ao contexto cultural do cliente. Como uma resposta aos psicólogos que rejeitam o valor da fé no aconselhamento, os conselheiros integracionistas tratam da importância da ética no processo de aconselhamento, afirmando que é essencial respeitar a liberdade e a autonomia dos pacientes, garantindo que a intervenção deva estar alinhada com seus valores e crenças pessoais num ambiente terapêutico seguro e respeitoso. Como já foi visto, existem numerosos autores que defendem a integração da psicodinâmica no processo do aconselhamento, fornecendo base teórica para isso. No entanto, existem muitos outros dentro da comunidade cristã que se opõem a esta abordagem, reverberando um pensamento semelhante ao de Tertuliano a respeito da integração da filosofia grega em Atenas com a verdade revelada da fé cristã, representada por Jerusalém na frase que ele falava: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Ou o que a academia tem a ver com a igreja? Tertuliano destacava a superioridade da fé cristã sobre a sabedoria filosófica grega. Esses autores questionam a compatibilidade dos ensinamentos e dos valores cristãos com os princípios da psicodinâmica, levantando questões éticas, questões práticas e principalmente questões teológicas. Um desses nomes é Jay Adams. Jay Adams desempenhou um papel significativo na moldagem do campo do aconselhamento cristão contemporâneo, com a sua abordagem de aconselhamento bíblico, que enfatiza a suficiência das Escrituras para aconselhar nas questões emocionais, morais, espirituais e práticas da vida. A sua perspectiva de aconselhamento contrasta fortemente com abordagens psicodinâmicas, e por isso o centro do seu pensamento é a suficiência das Escrituras e a rejeição da psicodinâmica no aconselhamento cristão, porque ele entende que esta não tem base bíblica e depende exclusivamente de teorias seculares e principalmente antissobrenaturalistas. O princípio defendido por Adams é que o verdadeiro aconselhamento deve ser fundamentado na palavra de Deus e não em princípios psicológicos humanos que refletem uma forma de ver o mundo que é circunstancial, atrelada ao tempo e que pode mudar se e quando as circunstâncias mudarem, sem falar da rejeição do sobrenatural. Ele diz o seguinte: a psicodinâmica falha em oferecer uma solução verdadeira para os problemas do coração humano. A única fonte confiável de aconselhamento é a palavra de Deus. Adams considera que a psicodinâmica e a sua ênfase na resolução de conflitos e a análise de traumas passados é incompatível com a visão bíblica de aconselhamento que lida com temas como confissão, perdão, reconciliação, restauração e graça. Segundo ele, as raízes dos problemas humanos não podem ser adequadamente abordadas sem referência ao pecado e sem referência à redenção. E a psicodinâmica negligencia ou, na melhor das hipóteses, minimiza o aspecto espiritual da natureza humana, relegando-a, nesta hipótese favorável, a um dado acessório e, eventualmente, apenas eventualmente útil. A maneira como a psicodinâmica aborda questões como culpa e arrependimento pode conduzir os indivíduos a uma busca incessante por explicações dos seus comportamentos, sem jamais alcançar uma resolução verdadeira. Por quê? Porque a verdadeira mudança só pode ocorrer através do arrependimento genuíno e da reconciliação com Deus. Outro problema da psicodinâmica apontado por Jay Adams é quanto à sua validade em termos de eficácia, apresentando resultados inconsistentes e até prejudiciais. Para ele, somente a palavra de Deus fornece orientação e soluções duradouras e transformadoras.
Adams também ressalta a importância da responsabilidade pessoal do aconselhado e, quando necessário, do confronto amoroso diante de pecados e comportamentos autodestrutivos, oferecendo uma perspectiva bíblica para a mudança e para a restauração. No livro Teologia do Aconselhamento Cristão, Adams desafia os profissionais do aconselhamento a reexaminarem as suas práticas à luz da palavra de Deus e da verdade do Evangelho. E Adams propõe uma abordagem de aconselhamento que ele chama de aconselhamento bíblico ou aconselhamento noutético, baseado na proposta de admoestação amorosa, de correção, delineando princípios nos quais enfatiza a centralidade das Escrituras, o papel do Espírito Santo na transformação pessoal e a responsabilidade mútua na comunidade cristã. Um outro autor importante é David Powlison. Powlison foi diretor do Centro de Aconselhamento Cristão da Universidade de Westminster e publicou obras de grande influência no aconselhamento com uma abordagem centrada nas Escrituras. Ele argumenta que a psicodinâmica ignora a dimensão espiritual do ser humano. E a psicodinâmica também promove uma visão secular da vida, enfatizando a importância de uma abordagem de aconselhamento que leve em consideração a natureza pecaminosa e também que leve em consideração a necessidade de arrependimento e transformação espiritual. Ele escreve: a psicodinâmica falha em abordar a raiz dos problemas humanos, que é o pecado. O verdadeiro aconselhamento deve confrontar o pecado e apontar para a graça redentora de Cristo. Em seus escritos, ele questiona tanto a eficácia da psicodinâmica no contexto do aconselhamento cristão, quanto a validade das teorias psicodinâmicas e quanto a sua capacidade de oferecer uma compreensão completa da condição humana à luz da fé cristã, pois ela tende a enquadrar os problemas humanos em termos de conflitos internos, traumas passados e também dinâmicas familiares, ignorando a dimensão espiritual e moral da vida humana, ressaltando a importância de considerar o pecado e também de considerar a redenção como elementos centrais na compreensão do sofrimento humano. Segundo Powlison, muitos princípios e técnicas da psicodinâmica não têm embasamento bíblico e podem levar os conselheiros e pacientes para longe da verdadeira fonte de cura, para longe da transformação necessária. E ele advoga que as Escrituras sejam o centro do processo do aconselhamento. Powlison também aponta para a importância da relação entre o conselheiro e o aconselhado, afirmando que o papel do conselheiro vai além de oferecer técnicas terapêuticas. Trata-se, segundo ele, de uma experiência compartilhada na busca de verdade, na busca da cura pela graça de Deus, destacando a necessidade de comunidades cristãs autênticas, onde o aconselhamento ocorra dentro de um contexto de amor e de apoio mútuo. A sua alternativa à psicodinâmica aponta a Bíblia como autoridade final em todas as questões da vida e da fé, reconhecendo o Espírito Santo como o agente da transformação na vida do crente, destacando a importância de se aplicar os princípios bíblicos a todas as áreas da vida. Um terceiro nome importante é John MacArthur. MacArthur critica a aplicação da psicodinâmica no aconselhamento cristão, defendendo uma abordagem baseada exclusivamente na Bíblia para orientar o aconselhamento pastoral dentro da comunidade de fé, tendo em vista sua visão de suficiência das Escrituras e também da soberania de Deus. MacArthur critica a dependência da psicodinâmica de conceitos como inconsciente, instintos sexuais, que entram em conflito com os ensinamentos da Bíblia. Ele diz que a psicodinâmica desvia o foco da verdade bíblica e da obra transformadora de Deus na vida do crente. Ele diz ainda que é preciso voltar às Escrituras como única fonte de orientação e sabedoria. Para MacArthur, a psicodinâmica depende de teorias humanas e de métodos psicológicos e por isso ela negligencia a dimensão espiritual e moral da existência humana, sendo, portanto, inadequada para fornecer soluções eficazes para os problemas que são enfrentados pelos cristãos. Ele afirma que as teorias psicológicas que se concentram em resolver os conflitos internos e também os traumas passados muitas vezes ignoram a raiz fundamental de todos os problemas humanos, que é o pecado. MacArthur critica a psicodinâmica também por enfatizar a introspecção e a autoanálise. Ele critica esse aspecto da psicodinâmica porque a sua ênfase excessiva na introspecção e na autoanálise faz com que essa abordagem leve os crentes a se concentrarem em si mesmos em vez de se voltarem para Deus em busca de conforto e de orientação, porque só em Deus é possível encontrar cura e transformação através de uma confiança inabalável em Deus e na palavra de Deus. Ele disse que a psicodinâmica pode nos levar a um ciclo interminável de autoexame e preocupação,
sem jamais encontrar a verdadeira paz que só pode vir de Deus. MacArthur adverte que a psicodinâmica não tem fundamento bíblico com as suas teorias seculares que são contrárias às Escrituras. Ele afirma: a psicodinâmica muitas vezes promove ideias que contradizem diretamente a palavra de Deus, como a ideia de que o homem é basicamente bom e que a solução para os seus problemas está dentro de si mesmo. Para MacArthur, o aconselhamento bíblico deve ser baseado na convicção de que as Escrituras são suficientes para fornecer orientação e ajuda em todas as áreas da vida. E ele então enfatiza a importância de práticas como a oração, leitura da palavra de Deus, o ministério da igreja no processo do aconselhamento, afirmando que o aconselhamento bíblico se baseia na convicção de que a palavra de Deus é suficiente para orientar, para corrigir e para transformar a vida do crente. Não precisamos de teorias humanas ou de métodos psicológicos para oferecer ajuda e esperança às pessoas que estão lutando. O terceiro nome dessa linha de pensamento é Wayne Mack. Mack é contrário à aplicação da psicodinâmica no aconselhamento e tem articulado abordagem bíblica e centrada em Cristo para o aconselhamento fundamentado na suficiência das Escrituras e na obra do Espírito Santo, questionando, por exemplo, a validade dos pressupostos psicodinâmicos humanistas e secularizados sobre a natureza humana, dizendo que são incompatíveis com a fé cristã e incapazes de resolver problemas emocionais e comportamentais, mostrando que a psicologia mantém as pessoas focadas em si mesmas e bem longe de Deus. Ele afirma que a psicodinâmica promove uma visão secular da vida e da natureza humana. Isso está em desacordo com os princípios cristãos. O verdadeiro aconselhamento deve estar enraizado na palavra de Deus e na obra do Espírito Santo. Para ele, os princípios e métodos da psicodinâmica, com as suas ramificações, são fundamentados em teorias que não reconhecem Deus como fonte de toda a verdade e sabedoria. Mack concentra sua crítica em duas áreas específicas. A primeira, a visão da natureza humana e do pecado e a sua influência na vida das pessoas. E segundo, a falta de embasamento bíblico da psicodinâmica. Sobre o pecado, ele sustenta que a psicodinâmica minimiza ou simplesmente ignora a realidade do pecado, dizendo que a psicodinâmica tende a focar nos sintomas dos problemas humanos, ignorando a raiz última de todos os males, que é o pecado. Segundo ele, toda abordagem eficaz de aconselhamento deve reconhecer a natureza pecaminosa da humanidade e a necessidade de redenção por meio de Cristo. O segundo ponto de conflito de Mack com a psicodinâmica é a falta de embasamento bíblico. Ele ressalta a importância de se fundamentar o aconselhamento cristão nas verdades eternas da palavra de Deus, em vez de confiar em conceitos e sistemas humanos que são falíveis e que são mutáveis. Ele afirma: o aconselhamento cristão deve ser fundamentado na revelação de Deus nas Escrituras, porque ali Deus oferece soluções duradouras para os problemas da vida. A abordagem de Mack ao aconselhamento se baseia na crença da suficiência das Escrituras para obter orientação e ajuda em absolutamente todas as áreas da vida. Um outro autor importante é Stuart Scott. Scott se opõe à aplicação da psicodinâmica no aconselhamento cristão, argumentando que ela contradiz princípios e valores ensinados pelas Escrituras, pois a psicodinâmica enfatiza a autoexploração e a autossatisfação, em vez de conformidade com os padrões revelados por Deus nas Escrituras. Para ele, o aconselhamento deve levar em consideração os princípios bíblicos e a obra transformadora de Cristo por meio do Espírito Santo, numa abordagem teologicamente informada e centrada em Cristo, em vez de depender de teorias psicológicas humanas. Ele diz que a psicodinâmica muitas vezes leva as pessoas a se concentrarem em seus próprios desejos e sentimentos, em vez de se submeterem à vontade de Deus. O verdadeiro aconselhamento deve apontar para a santidade e a obediência a Cristo. Em um exemplo prático, falando do relacionamento conjugal, ele afirma que o aconselhamento baseado na psicodinâmica tende a focalizar nos problemas superficiais, negligenciando a raiz espiritual dos conflitos conjugais. Scott enfatiza sua visão de que muitas das teorias e das práticas psicodinâmicas estão fundamentadas em pressupostos humanistas, em pressupostos seculares que entram em conflito com os princípios cristãos, especialmente em sua visão da natureza humana, porque minimiza ou ignora a realidade do pecado e a sua influência na vida das pessoas. Outro nome importante é Rich Lambert. Lambert é um dos mais respeitados defensores do aconselhamento bíblico na atualidade e defende uma abordagem eminentemente fundamentada na suficiência das Escrituras e na atuação do Espírito Santo, tendo uma ênfase cristocêntrica no aconselhamento. Lambert argumenta que a psicodinâmica promove ideias práticas incompatíveis com a fé e com a cosmovisão cristã. Para ele, a psicodinâmica tende a enfatizar a autoexploração e a introspecção,
muitas vezes ignorando a realidade do pecado e a necessidade de arrependimento e de transformação espiritual. Lambert diz ainda que muitas abordagens psicodinâmicas minimizam ou ignoram a realidade do pecado e a sua influência na vida das pessoas, escrevendo que a psicodinâmica muitas vezes busca explicações para os problemas humanos em termos de traumas passados e de dinâmicas familiares. E por isso a psicodinâmica tende a ignorar a necessidade de uma abordagem centrada em Cristo para que se obtenha cura e transformação. Ele duvida da eficácia da psicodinâmica no aconselhamento cristão, pois as abordagens psicodinâmicas, além de ineficientes, têm se mostrado prejudiciais em muitos casos. Ele escreve que a verdadeira cura e transformação só pode ser alcançadas através da aplicação das verdades bíblicas à vida do crente. Para ele, o aconselhamento deve ser fundamentado exclusivamente nas Escrituras Sagradas. Outro nome importante é Edward Welch. Welch critica a aplicação da psicodinâmica no aconselhamento cristão, enfatizando a necessidade de uma abordagem bíblica cristocêntrica para o aconselhamento, fundamentada na suficiência das Escrituras e na obra sobrenatural do Espírito Santo. Welch considera que a psicodinâmica tem uma visão deficiente quanto à natureza humana, porque ela enfoca exclusivamente os problemas internos do indivíduo, negligenciando totalmente a realidade do pecado e não aponta para a necessidade de arrependimento e de transformação espiritual. Ele diz que as abordagens psicodinâmicas tendem a olhar para dentro de nós mesmos em busca de respostas, enquanto a verdadeira cura só pode ser encontrada olhando para Deus e confiando em sua graça salvadora. Esta negligência a um fator fundamental do aconselhamento mostra que a psicodinâmica é ineficaz e prejudicial. Do ponto de vista do aconselhamento bíblico, esta reconciliação ou esta conciliação é impossível. Como visto, essa questão da integração entre a religião, mais especificamente a teologia cristã e os princípios da psicodinâmica, tem sido objeto de intenso debate com diversas linhas de pensamento, com autores não cristãos defendendo a validade da religião como instrumento auxiliar ou complementar, reconhecendo a religião como um fato relevante histórico da cultura humana, autores não cristãos rejeitando totalmente a integração, considerando a religião uma farsa, e dentro também os autores cristãos existem os que são favoráveis e os que são contrários. É evidente que entre extremos existem gradações de aceitação e de rejeição. Há profissionais cristãos que defendem uma abordagem integrativa, especialmente considerando a metodologia e a cientificidade, enquanto conselheiros bíblicos rejeitam essa integração e apontam pontos controversos que refletem as suas preocupações éticas, práticas e teológicas. Um desses pontos é a autoridade e a eficácia das Escrituras. Como já vimos, J. Adams considera que a teologia cristã, fundamentada exclusivamente na Bíblia, deve ser a única fonte de orientação no aconselhamento para que seja realmente aconselhamento bíblico. Qualquer tentativa de integrar princípios psicodinâmicos compromete a autoridade final e exclusiva das Escrituras e tira a relevância da fé cristã. Adams segue argumentando que a psicodinâmica se baseia em teorias humanas, naturalísticas e seculares que rejeitam a revelação e contradizem os ensinamentos bíblicos em pontos fundamentais da doutrina cristã e que são fundamentais para o aconselhamento e cuidados pastorais. O segundo ponto é a natureza humana, as questões a respeito de pecado e redenção. A psicodinâmica, por ser naturalística e anti-sobrenaturalista, rejeita a ideia de pecado e tende a enxergar o ser humano apenas como um produto do seu meio e dos processos psicológicos e experiências da vida, enquanto a teologia cristã ressalta a natureza caída e pecaminosa do homem e, ao mesmo tempo, enfatiza a necessidade da redenção através de Jesus Cristo. Welch, por exemplo, argumenta, rejeitando as teorias e técnicas da psicodinâmica, que a psicodinâmica, por ser anti-sobrenaturalista, desconsidera a dimensão espiritual do ser humano e oferece uma visão apenas superficial e também limitada do sofrimento humano. E não tem nada que possa ajudar o paciente a reconhecer a necessidade de arrependimento, simplesmente ignorando a importância da salvação e transformação espiritual para que haja cura pessoal, para que haja cura relacional e também crescimento pessoal. David Powlison trata das preocupações sobre a eficácia e a coerência das abordagens terapêuticas baseadas em modelos psicodinâmicos, argumentando que essas abordagens terapêuticas baseadas nesses modelos desviam o foco do que realmente precisa ser tratado. Ele cita, por exemplo, temas que não são tratados como pecado, conversão, arrependimento, graça, enquanto esses mesmos modelos psicológicos promovem uma mentalidade secular e centrada no eu, no ego, prevalecendo conceitos de autoconhecimento e autoajuda em detrimento da mensagem cristã que apresenta a redenção exclusivamente por meio do Evangelho de Cristo. Desta forma, Powlison cerra fileiras com Adams e Welch, rejeitando a integração entre a teologia cristã e a psicodinâmica por considerar que esta integração compromete a centralidade de Cristo no processo terapêutico,
sendo, portanto, ineficaz para alcançar os resultados que realmente importam. Dentre as práticas terapêuticas rejeitadas por esses autores, podemos citar resumidamente ao menos 3. O primeiro é a ênfase na autoanálise e autoconhecimento. J. Adams critica a ênfase excessiva na autoanálise e no autoconhecimento presentes na psicodinâmica, porque leva à introspecção excessiva, à dependência do próprio eu, em vez de depender de Deus e de sua palavra transformadora, para uma transformação pessoal. Ele diz que a autoanálise é, em última análise, uma maldição. A Bíblia nos adverte repetidamente contra isso. Um segundo ponto de controvérsia é a interpretação psicanalítica de sonhos e simbolismos, fundamental para as teorias de origem freudiana. Welch e Paulson rejeitam essa prática, argumentando que essa abordagem conduz a interpretações subjetivas e distorcidas que não estão enraizadas nem na verdade bíblica nem na ciência. Diferentes teóricos apresentarão significados diferentes para os sonhos e diferentes aplicações práticas, obviamente, desviando assim os indivíduos de uma compreensão genuína de si mesmos à luz da palavra de Deus. Welch diz que as interpretações dos psicólogos são altamente especulativas e muitas vezes não têm fundamento bíblico. O terceiro ponto controvertido rejeitado pelos conselheiros cristãos é a ênfase na busca de eventos traumáticos do passado das pessoas na tentativa de identificar experiências infantis que determinariam o comportamento delas por toda a sua vida adulta a partir do princípio de que o ser humano é um mero produto do meio, responsabilizando, em última análise, pessoas e eventos por ações e comportamentos posteriores. Paulson argumenta que esta abordagem pode produzir um aprisionamento em padrões de pensamentos negativos, culpabilização de terceiros e também atribuir poder excessivo ao passado, impedindo que a pessoa encontre esperança, transformação e cura na graça de Cristo. Ele diz que a ênfase excessiva no passado é contraproducente, pois desvia o foco da transformação presente que pode ocorrer pela obra redentora de Cristo. Um outro problema é a questão do conflito ético, do profissionalismo e da preservação da fé. No seu livro O Movimento do Aconselhamento Bíblico depois de J. Adams, Rich Lambert enfatiza a importância de uma abordagem ética e responsável do aconselhamento cristão, alertando a respeito de problemas graves como o risco de sincretismo e o comprometimento da fé que podem surgir da integração indiscriminada entre teologia e psicodinâmica. Lambert argumenta que os conselheiros cristãos devem preservar a integridade da fé cristã e evitar práticas terapêuticas contrárias aos princípios morais, éticos e espirituais das Escrituras. McMinn, que não se opõe a essa integração, porém ressalta que deve haver uma preocupação quanto à questão da identidade profissional. Ele destaca a importância de manter uma identidade profissional distintamente cristã no aconselhamento, evitando excessivas assimilações como abordagens secularizadas, pois essa integração sem critérios pode comprometer a integridade da prática cristã, fazendo-a se perder no ambiente complexo da psicodinâmica. Assim, existem pontos realmente irreconciliáveis entre a psicodinâmica e o aconselhamento cristão. As suas bases são antagônicas e embasam práticas que dificultam a preservação da identidade cristã numa abordagem terapêutica genuinamente bíblica. Muitos profissionais têm se esforçado para encontrar meios de conciliar de maneira prática e teórica essas duas diferentes correntes de pensamento.